A paz de Deus com todos. Olha só, estamos aqui mais uma vez. Que a glória, a misericórdia, o amor de Cristo Jesus esteja dominando os nossos corações. Ó, eu vou pedir pela misericórdia de Deus um pouquinho de paciência, que você possa ter um pouquinho de paciência com esta obra que Deus colocou no meu coração de deixar aqui para você. E mais que isso, eu vou tomar a liberdade de citar nomes. Vou citar nomes de ancião, de cooperador, cooperador de jovens, enfim, conforme eu for contando dessa obra. Não é para exaltar o homem, porque aqui toda a honra e toda a glória é só a Deus. Mas sim para que nessa comunhão perfeita a gente possa aí estar, de repente você vai ouvir esta obra e falar, nossa, foi o meu ancião, foi o meu cooperador, e assim por diante. Porque, irmãos, nós ofertamos o nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração somente a Deus. Vamos nessa comunhão? Então vamos lá. A Irmandade sabe que eu por quase 18 anos, 17 anos e pouco, eu fui cooperador oficial na obra de Deus. No interior de São Paulo, num bairro muito humilde, muito simples, mas de um povo muito amigo de Deus. E ali, Deus deu a graça, deu a agraciar muitas maravilhas, muitas obras, muita coisa bonita. Uma comunhão muito grande em toda a nossa região, com todos os irmãos, sempre a nossa igreja cheia da Irmandade nos visitando, trazendo da alegria, da comunhão, da simplicidade de um glória que engrandece a nossa alma e faz a gente buscar forças para continuar caminhando nessa graça gloriosa. E nessa comunhão, eu tinha uma comunhão muito grande com um cooperador de jovens de uma cidade vizinha, uma cidade pequena de 5.000 habitantes, o Gilson. Porém, o irmão do Gilson tinha passado por um problema muito complicado. Ele tinha passado por um divórcio no qual, enfim, o ocasionado ali mexeu com toda a família e trouxe transtorno, trouxe dor, trouxe mágoas. E então esse irmãozinho lá ficou muito triste por 4 anos. Ele ficou muito machucado, né, com a separação que teve, porque a esposa dele o traiu, e ele ficou só servindo a Deus. Ele tinha a palavra de Deus para consolá-lo. E depois de uns 4 anos, alguém falando com ele, falou, irmão, será que você não tem que orar a Deus, para Deus preparar um casamento, alguma coisa? E aí ele naquela comunhão falou, irmão, vamos ver o que Deus prepara, né? Aí um dia brincando, eu sempre com muito bom humor, com alegria e respeito, eu brincando com ele, falei, irmão, vamos orar, deixa eu orar a Deus, e vamos orar a Deus para que Deus prepare uma noiva para você. Ele falou, então tá bom, irmão. O irmão vai orar então para Deus preparar uma esposa para mim. E a gente brincando, né? Depois de um culto, jantando na casa do irmão dele, do Gilson. E aí eu falei, então tá combinado, irmão. Só que nós vamos fazer um combinado aqui. Ele falou, qual combinado? Eu falei, o irmão vai assinar um documento no qual vai me dar o direito de eu ser o seu tutor. Ele falou, o que é isso, irmão, tutor? Tutor é o seguinte, é aquele que tem o direito de representar, de responder pelo noivo. Então, você me dá esse direito, eu vou orar a Deus e nós vamos atrás da sua noiva. Aí peguei um papel de pedidos de contrato da empresa que eu trabalhava, só de brincadeira, ele assinou ali brincando, nós demos boas risadas naquela comunhão, mas até o nosso sorrir, o nosso brincar, Deus escuta e quer ver prosperidade. Quando nós estávamos ali, conversando, e de repente sempre, um final de semana assim, quase o outro também, a gente sempre junto, irmãos, passou aí uns 6 meses, e aí a gente encontrava ele falava, meu tutor, não tá com nada, tutor, que isso, cadê minha noiva? Eu falava, vamos orando, e sempre daquela alegria, comunhão, sempre muito respeitoso ele, comigo e eu também com ele. E aí, era final de julho, começo de agosto, nós estávamos nessa mesma situação, jantando na casa de um irmão após um culto, e ele falou comigo assim, irmão, cadê a minha noiva? Vamos rasgar aquele contrato de tutor que você tá brincadeira, não tá fazendo nada. Eu falei, irmão, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, eu vou então marcar hoje a data do seu casamento. E aí depois a gente, com a data, já fica mais fácil pra deixar a noiva. Ele brincou, falou, você não tem nem a noiva, você já quer marcar a data? Aí onde nós estávamos sentados numa varanda, eu gritei, chamei a irmã Lena, que é a esposa do Gilson. Falei, irmã Lena, olha no calendário aí na cozinha, que dia cai dia 17 de dezembro? Ela olhou no calendário, 17 de dezembro cairia num sábado. Ela falou, irmão Júnior, cai num sábado. Eu falei, então tá selado no céu. O teu casamento será no dia 17 de dezembro. Por que 17 de dezembro? Porque 17 de dezembro é a data do meu nascimento, né? Então do meu aniversário. E ainda eu brinquei, falei, antes de cortar o bolo das noivas, para todo mundo e canta um parabéns pra mim, né? Sorrimos e aí se ficou. Passou-se os meses, no dia 24 de setembro, para não perder as datas, tá? 24 de setembro,
uma reunião de mocidade na minha cidade. E o ônibus que ia trazer a mocidade da cidadezinha pra cá, deu problema lá, a prefeitura não arrumou, aconteceu alguma coisa, ficou o operador de jovens, teve que pedir para os irmãos para que pudesse vir de carro levar a mocidade, porque a mocidade que era pequena, mas tinha um desejo de estar na reunião de mocidade. Então assim fizeram. E o Gilson pediu por mão dele, o Edmilson, vamos me ajudar tal? E o Edmilson falou, eu com 46 anos de idade vou em reunião de mocidade? Ele falou, não, você vai me ajudar. Embora você pode ter 76, Deus colocar no teu coração, vá com alegria. Pode ter 96, vá servir a Deus com alegria. E ali o Gilson então pegou o carro dele e foi levar a mocidade, os meninos, tal, as meninas, para reunião de mocidade junto com o irmão dele e outros carros também. Assim se foi, uma reunião de mocidade abençoada. Tinha uma igreja dentro, uma igreja fora. Tinha umas mil e poucas pessoas, né, irmãos, mocidade lá dentro daquela igreja. Como estava muito cheio, os corredores cheios, liberaram para que as irmãs pudessem entrar no tanque de batismo para abrir espaço entre as irmãs. Eu sentado na pontinha do banco do ministério, 2 bancos do ministério enormes lá, cheio de irmãos do ministério, e eu sentadinho ali. E quem atendia essa reunião era o irmão Marcos Zucchini, salvo engano, de Catanduva, ancião. Por alguma situação ele não está atendendo mais o ministério dele, mas um homem de Deus abençoado, amigo de Deus. O irmão Marquinhos Zucchini estava atendendo aquela reunião de mocidade e ele contava uma obra de uma menina que passava por uma situação semelhante ao do Edmilson e que, conversando com Deus na aflição da sua alma, por estar uma pessoa sozinha, ela, conversando com Deus, viu que na cidade tinha a inauguração de uma loja e naquela época as pessoas contratavam aqueles aviõezinhos pequenos para sobrevoar a cidade e jogar panfletos de propaganda. Hoje não se pode mais por causa da poluição, né? Mas naquela época se podia, e aí estava ela. E ele contava uma obra da menina que acontecia assim, e a menina esperando cair aquele papelzinho, né, do avião para ver a propaganda da loja. Ela falou, vamos ver o que o papelzinho que vem dos céus fala comigo. E quando ela pegou o papel, no que ela olhou, não tinha propaganda de loja nenhuma, só tinha uma frase que dizia, nunca é tarde para ser feliz. E naquele momento, a mensagem que ficou para aquela reunião de mocidade, para todo moço, toda moça, todos aqueles que estavam, é o seguinte, que para aquele que serve a Deus, nunca é tarde para ser feliz. Guarda isso no teu coração. Aquele que serve a Deus nunca é tarde para ser feliz. E ali foi, irmãos. Nessa comunhão, muita obra bonita ali. Eu já chorava, glorificava a Deus. Quando de repente eu olho perto da escada, onde tinha para as portas que sobem, né, para a salinha de batismo, tá cheio de gente. Tinha uma moça com uma saia longa verde, uma blusinha branca e um coletinho, um blazerzinho verde. E ela com a mão assim para dentro do blazer, a mão esquerda e ali. E quando eu estava ali, Deus falou no meu coração, tocou no meu coração e falou, a esposa do meu filho Edmilson. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu no banco desse teu ministério abençoado com esse pensamento, tira isso de mim. E Deus colocou no meu coração de novo, quando eu olhei para ela, olha a esposa do meu servo Edmilson. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, quer ver, eu fico com esses pensamentos, a hora que a mão dela sair, vai ter uma baita de uma aliançona, às vezes ela é a esposa do irmão Marcos Zucchini, eu não conhecia. E Deus falou, olha a esposa do meu servo Edmilson. Eu pedi um sinal para Deus. Eu falei, se for, Senhor, se eu tiver que fazer alguma coisa, então, que a palavra de Deus venha falar. Mas o que eu pedi a Deus, Deus não é empregado de ninguém para responder, mas Ele não deixa ninguém nem confundido, nem envergonhado. Pá, veio a palavra de Deus. Eu vou acelerar um pouquinho para você entender essa obra. Aí eu fiquei valente que só. Mas no meio daquela multidade, ainda a gente servia um lanche, um refrigerante para todo mundo se alimentar, para ninguém ir para suas cidades, né? Cada um montava no seu ônibus, de estômago vazio. Então aquela mocidade, né, daquele momento que eles tanto gostam de conversar. E aí eu falei pro Gilson, cooperador de jovens, que é irmão dele, falei, Gilson, você acredita que Deus me mostrou a noiva, a esposa do teu irmão Edmilson? E ele falou, acredito, mas eu quero ver ela então. Aí eu falei, espera que eu vou te mostrar. Naquela multidão de 1000 pessoas, quando eu dou uma olhada para trás, ela está bem atrás de nós. Eu falei, Gilson, você é a barreira que impede ela de continuar a sua jornada. Ele falou, você tá ficando louco? Não, Gilson, você é a transposição, é aquilo que faz parar para que ela não consiga seguir os seus passos adiante. Ele falou, você tá delirando, meu irmão? Aí ele saiu meio de lado, ela passou e saiu. No que ela passou e saiu, eu falei, você tava na frente dela. Ela tava esperando você sair para ela passar. Eu não tinha como virar para trás e falar, é essa aqui. Aí ele falou, e agora? Mas agora eu conhecia, porque ele viu ela saindo assim só de costas, né? Então, e aí ele falou, agora que eu não conhecia. Eu falei, para isso que a gente tem as nossas auxiliadoras, né? As esposas. Então conversei com a esposa do Gilson, falou, vai lá, conversa. E eu vou falar o quê?
A palavra de Deus diz, diga a verdade vos libertará. Diga que o teu esposo sentiu uma comunhão muito grande com ela, em relação dela conhecer um irmãozinho que a gente tem aqui, que é muito abençoado. E pra ver se ela é casada, se ela é solteira, de repente ela é casada, alguma coisa, você pede perdão, encerra por ali e tal. Pois bem, irmão, pra resumir, ela era da cidade de Andradina, ali divisa do Mato Grosso do Sul. E ela falou, ela já tinha uma certa idade, também eu falar a idade dela, tinha 32 anos, ou 36 anos, não lembro na época. E ela falou, eu já não tinha mais idade para reunião de mocidade, não tinha mais, esperava em Deus uma obra mais. Como faltou uma, o cooperador de jovens ligou e falou, Silvana, só tem uma vaga, vamos Silvana, você não vai gastar nada, só ir para não deixar faltar um lugar, para ir completinho. Ela falou, tá bom, irmão, então eu vou. E veio com a mocidade dela. Olha só, naquele movimento, trocaram-se então, né, os telefones. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, era ligar para o ministério de um, ligar para o ministério do outro. Trocaram-se telefone, trocaram os números de telefone de ministério. Os irmãos do ministério, o irmão Melo, cooperador da cidade de lá, conversou com o cooperador dela. Os pais dela, crente na graça, porteiros lá também, muito humildes, muito gente do bem. E chegou o dia então deles marcarem para conversar e ele ir até a cidade de Andradina para conhecer o pai e a mãe dela então e ver, né, naquela comunhão se formalizariam um namoro cristão. Mas, irmão, Deus trabalha de uma forma que a gente não consegue entender. O Edmilson, 6 meses atrás, ele estava na casa dele quando encosta um caminhão com todos os móveis de uma casa, entendeu? Todos, sofá, tapete, armário de cozinha, estante. A única coisa que não tinha nada era jogo de quarto, tá? Mas mobiliou a casa dele tudo, cozinha, sala, copa, cozinha, todos os móveis. O rapaz foi entregado à loja e falou, ó, aí ele falou, não, é algum engano, porque não é esse endereço não, esse endereço que você está falando é aqui, mas não, quem mora aqui sou eu, tal, então eu acho que tem algum engano. O caminhão saiu, deu 15 minutos, nem isso, o caminhão voltou. Falei, escuta, deixa eu fazer uma pergunta, senhor, o senhor é o Edmilson, tal, tal? Ele falou, sim, sou eu, e o endereço da casa do senhor é? Então, senhor Edmilson, o senhor me desculpa, mas tá aqui, ó, a nota tá no nome do senhor, ela tá paga, e a ordem que nos deram é o seguinte, que nós descarregássemos porque tudo isso é do Senhor. Irmãos, Deus preparou tudo para ele novo, tudo novo para ele, só não um jogo de quarto de cozinha. Quando ele foi para lá, ele ainda brinca comigo, ele fala, irmão, a hora que eu encostei o meu uninho na frente da casa dela, que ela veio toda escovada, né, e bonita para recebê-los, ela, o pai e a mãe, que ele ficou parado, ele ainda disse que brincou, ele falou, meu Deus, cadê o meu tutor? Mas ali foi muito abençoado, eles ali se conheceram, oraram, sentiram uma comunhão, cada um contou a sua história, né? Ele contou a história de tristeza, de luta dele, mas aquilo que ele esperava em Deus, ela também. E aí ele contou essa obra dos móveis. Ela falou, pois Deus está nesse negócio. Chamou o pai, a mãe, pai, mãe, vem aqui, o que foi? Não, é que eu vou entrar aqui com o servo de Deus no meu quarto e vocês têm que estar comigo e tal. E aí veio o pai e a mãe e falou, meu irmão, eu vou falar, Deus nunca preparou nada pra mim. A única coisa que Deus preparou pra mim, novinho, eu glorifico a Deus, é um jogo de quarto de casal novinho. Ela abriu a porta do quarto dela, tinha uma cama de casal, um guarda-roupa de casal enorme, ali também tipo uma penteadeira, os criados mudo. Aquilo que não tinha preparado pra ele, tinha preparado pra ela. Ele viu que era Deus. Enfim, irmãos, Deus foi trabalhando, ele tinha um problema de uma enfermidadezinha nas costas, estava encostado. E a licença, né, médica dele, licença de trabalho dele, né, ia acabar justamente no final do ano. Ele falou, como que eu vou poder casar desempregado, irmão? Eu não posso. Aí ele foi falar com ela. Ela falou assim, perdão, eu vou voltar um pouquinho atrás. Na palavra de Deus que confirmou, falava assim, ó, finda setembro, que era 24 de setembro, mas não finda dezembro desse ano e Deus cumpre o desejo do teu coração. Finda setembro, mas não finda dezembro. Deus dava para o irmão Marquinhos Zucchini pregar naquela reunião de mocidade. Então elas estavam com essa palavra. Ela falou, meu irmão, Deus falou que se fazia essa obra em dezembro, ele faz e fica em paz. Ele foi, naquela época, estavam cortando todo mundo. Ele foi lá, o médico viu os exames deles, aquilo, falou, ó, tá complicado, eu vou colocar aqui um prazo para você. Se eles rejeitarem lá, depois a gente vê, se não, e meteu a caneta e mandou ele embora. Ele falou, pronto, me cortou, né, do INSS, me cortou. Ele foi e entregou lá a folha pro japonês, o japonês estava olhando assim, o japonês falou, 2 anos ele te deu? Ele falou, o quê? 2 anos? O japonês falou, sim, o doutor deu aqui 2 anos, deu mais 2 anos de licença para você. Ele falou, Senhor da glória. E para resumir, irmão, glória a Deus, eles ficaram nessa felicidade, Deus preparou tudo, e aí ela foi então no cartório da cidade. Eles queriam um lugarzinho, né, porque convidar o cara que foi ver, vamos fazer só almoços entre as famílias, mas tem um irmão, né, imagina, tem que chamar o irmão Júnior, aí esse aqui também tá, quando eu vi tinha
já o número de gente. Então eles foram, queriam um quintal de alguém que pudesse fazer um churrasquinho, alguma coisa para receber os irmãos, mas não achava nada. E vamos ver o dia do cartório também. Ela foi no cartório ver os dias que estava liberado para se fazer. O cartório viu lá as datas e ela pegou as 2 datas sem saber de brincadeira, de júnior, de janta, de marcar casamento, nada. Ela veio e falou assim, olha, servo de Deus, tinha 2 datas que no cartório estava liberada. Uma, eu achei que estava muito perto e a gente podia se, enrolar um pouquinho. Então eu tomei a liberdade, sem falar com o irmão, mas para não perder essa data, de marcar a segunda data. Ele falou, qual foi a data que você viu que não servia? Ela falou, 28 de novembro. Ele falou, tá certo. E qual é a data que você deixou marcado no nosso casamento? Lá no cartório. Ela olhou para ele e falou, 17 de dezembro. Ele lembrou daquela brincadeira do final de julho, começo de agosto, que eu falei que ia marcar a data do casamento dele antes dele conhecer a noiva. Ele começou a chorar. E ela falou, o que aconteceu? Ele falou, nada não, depois com o tempo eu vou te contar. Glória a Deus. Irmãos, e Deus preparou tudo para aquele casal. Tudo para mostrar que aquele que serve a Deus nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para ser feliz para aquele que confia na palavra de Deus, que confia no propósito, que não tem a confiança no homem, no trabalho, no chefe que é bonzinho. Não, confia em Deus e na prosperidade que Deus te prometeu. Pois aquele casal fez assim e Deus cumpriu. No dia do casamento deles, como era final de ano, dezembro, tinha muita formatura, tinha muitas festas, muita coisa, e não tinha salão, não tinha nada. A única coisa que eles conseguiram foi um salão de um hotel que não podia fazer churrasco, ter espeto, negócio de gordura, tinha que ser buffet. Então tá bom, vamos fazer isso lá no saguão do hotel, a gente recebe os irmãos, põe lá tal. Como Deus não deixa nada pela metade, na sexta-feira Deus preparou lá uma festa das pessoas mais ricas, uma formatura, uma coisa com as pessoas mais ricas da cidade de Andradina. E no sábado, na hora do almoço, era o casamento de Edmilson da Silvana. Quando então a dona do buffet chegou lá e viu um movimento, e elas foram lá para retirar as coisas, nem imaginavam que ia ter alguma coisa na hora do almoço, mas tinha. A dona do buffet falou, o que vai ter aí? Aí falou, vai ter um casamento de uns irmãozinhos da CCB, eles estão casando, mas são muito humildes e tal, mas é o único lugar que se tem, eles vão casar aqui. É Deus que toma conta de tudo. Deus entrou no coração da mulher e falou, faz o seguinte então, não tira nada do salão, deixa tudo pronto pro casamento deles. Faz o seguinte, troca as toalhas que pode ter sujado, manchado, troca as toalhas e deixa o salão pronto. Pois o pessoal do buffet colocou as toalhas novas, limpinhas, e aquele salão maravilhoso pronto para aquela serva de Deus que confiou no tempo de Deus, na oportunidade que Deus dá. Irmãos, quando eu abri uma portinha que estava lá, que a gente estava arrumando as coisas, que os irmãozinhos chegando, tinha não sei quantos ramalhetes, assim, não sei se é ramalhete que fala, maço, de rosas vermelhas. Eu falei pro cara, o que vocês vão fazer com essas rosas? Ele falou, nada, essas rosas foi de ontem. Cada mesa tinha um coisa de rosa, com 48 rosas, uma coisa assim, tal, era um monte de rosa. Cada mesa tinha. Eu falei, mas eu posso pegar? Não pode se você quiser, isso aí vai secar e vai pro lixo. Chamei as irmãzinhas, os irmãozinhos, falei, vocês sabem debulhar milho? Eu falei, não, debulhar rosa é a mesma coisa de debulhar milho. Vamos pegar e vamos soltar assim só as pétalas. Nós pegamos 2 cestos. Irmão, nunca vi tanta pétala de rosa. Nós enchemos 2 cestos enormes de pétalas de rosa. Eu com os irmãozinhos, as irmãzinhas, todo mundo ajudando ali. O servo de Deus, ele entrou com a mãe e com a filha dele. E o pai entrou também. A menina serva de Deus entrou com o pai dela, honrado. E eu confesso, eu nunca vi na minha vida uma chuva de pétalas de rosa, com aquele monte de pétalas de rosa, após o casamento deles, o matrimônio deles, e eles saindo daquele salão. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. E Deus cumpriu o desejo do coração. Na brincadeira de um servo de Deus que se colocou como tutor para brincar, na hora da tristeza de um homem que estava com o coração ferido. Na simplicidade de alguém que sentiu no coração de doar móveis para aquele homem, para que ele trocasse tudo da casa dele e tivesse no seu emocional, na sua comunhão, tudo novo, para se esquecer de tudo aquilo que ele tinha passado de tristeza. Um quarto de casal para uma menina que achava que poderia o tempo dela estar passando e que não chegaria mais a oportunidade de Deus cumprir o desejo dela, das épocas de mocidade, de reunião de jovens, de comunhão de alegria, mas ela viu que aquele que é fiel a Deus consegue abraçar as promessas de Deus. E hoje, ele é músico, toca saxofone, eles servem a Deus, estão na cidade de Andradina, ele já aposentado, ela é uma serva de Deus abençoada também, um casal abençoado, que estão dizendo que compensa servir a Deus. E que nunca é tarde nesta vida para aquele que confia
entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Nunca é tarde para ser feliz. É isso que Deus colocou para mandar para você mandar para alguém, para a gente multiplicar e dizer, diante desta graça, diante desse Deus vivo, grande, poderoso e soberano, nunca é tarde para ser feliz na vida daquele que confia e entrega os seus caminhos ao Senhor. Como estava escrito pelo salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Até um próximo vídeo, Deus abençoe você.